Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra da Fontoura, eu sou professora do curso Tiaras para Bebê e eu vim aqui através desse vídeo mais uma vez falar com você sobre um assunto que causa bastante polêmica, bastante temor entre as artesãs, que é a hora de calcular o preço das suas peças. E pensando que essa talvez fosse a sua dúvida, eu já resolvi gravar esse vídeo para te ajudar com breves dicas que eu vou trazer aqui hoje. Bom, para começar, eu queria trazer aqui algumas observações, algumas coisas bem importantes que você deve levar em conta na hora de calcular o preço da sua peça. E, em primeiro lugar, você precisa pesquisar bastante os materiais que você vai usar para que você gaste pouco, tenha um custo baixo para produzir as suas peças e consiga ter um lucro bem alto em cima de cada peça que você produzir. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Como você deve estar vendo aqui na minha mesa, tem vários materiais e algumas peças prontas. Aqui, por exemplo, tem uma faixa de cabelo para bebê, essas faixas que normalmente são os bebês recém-nascidos que usam, né? E aí aqui, quanto que eu gastei para fazer essa faixa? Essa meia de seda aqui custou R$1, tá? E aí, esse laço, ele custou no máximo R$1 também. E muitas artesãs, quando elas me pedem sugestão de preço, quanto que eu cobro por essa peça, Alessandra? A primeira coisa que eu pergunto é assim, quanto você gastou por essa peça? Existe uma margem que nós não podemos fugir de lucro, né? Precisamos pagar a peça que nós fizemos e ainda ter um lucro em cima da nossa mão de obra. Isso, no mínimo, um lucro sobre isso você precisa ter. Então, tudo isso nós precisamos saber o quanto você gastou para produzir essa peça, para saber o lucro que você vai ter. Então, aqui, você gasta no máximo R$2 para fazer uma peça como essa. E se por acaso você estiver gastando mais que R$2 para fazer uma peça como essa, parecida, semelhante, você deve ligar o sinal de alerta, porque essa peça está saindo muito caro e você não vai conseguir vendê-la. Porque para você ter sucesso com o seu negócio, você precisa cuidar essa parte dos custos, certo? Então aqui ficou este exemplo e eu espero que tenha ficado claro já essa parte, que essa é a primeira observação. Então aqui eu vou trazer outros exemplos, já que eu tenho várias tiaras aqui, eu vou trazer alguns exemplos para você ver quanto eu gastei para fazer algumas tiaras que eu tenho aqui, tá? Por exemplo, essa tiara aqui, eu gastei para fazer essa tiara, para comprar essa tiara de metal igual essa aqui, eu gastei em torno de 40 centavos. Entre a peça e o frete, somando daí esse valor. Tá? E aí, com o strass, com a meia pérola, as pérolas aqui para enfeitar, pérola da flor, eu calculo meio por cima que eu tenha gasto aqui no máximo R$3. Algumas pessoas podem até duvidar que eu tenha gasto tão pouco material como eu estou falando aqui. Mas eu acredito que seja um cálculo errado que alguns fazem. Por exemplo, para você saber quanto você gastou de laço é fácil. Em cada pacote desses da fita número 3, que é as fitas que nós mais usamos para produzir essas peças que eu ensino, é a fita número 9, número 13 e número 1. E essa aqui, ó, é a número 9. Então, vou até pegar uma número 9 aqui para mostrar para vocês. Em cada pacote da fita número 9, vem 10 metros. Para nós fazermos um laço como este aqui, nós usamos muito pouco. Até eu não lembro a medida certa, mas eu acredito que menos de 30 centímetros, tá? Então, você imagine, aqui não foi gasto 50 centavos para fazer esse laço aqui. E aí, mais as meias pérolas, mais a correntinha de strass, mais o feltro do fundo. São centavos que a gente vai fazendo um cálculo meio por cima, tá? Para saber quanto que a gente teve de gasto, então, no final. Aqui, em torno de uns R$3 essa tiara, com certeza. Vou trazendo aqui outros exemplos para você ter uma noção de quando você fizer essas peças que você está gastando pouco ou muito e está cobrando pouco ou muito também por ela. Por exemplo, essa daqui, ó, eu vendo a partir de R$23. Eu não vendo por menos de R$23. E essa vermelhinha que eu falei antes, eu não vendo por menos de R$15. Então, você imagine, R$2 de custo, R$15 de venda, eu tenho um lucro de R$13 em cima de uma única peça. Então, você imagine várias peças. Aqui também, ó, R$23 e eu tive um custo de R$3. Então, eu ganhei R$20 em cima de uma única peça.
É um lucro muito alto. Em poucas áreas dentro do artesanato você consegue ter um lucro tão alto assim. Eu já tenho uma experiência com artesanatos e realmente tiaras têm um lucro muito alto em cima das peças que a gente produz. Então cuide para o custo das suas tiaras ficarem entre R$ 1,50 e R$ 5,00 no máximo, tá? Então tem que girar o custo das suas peças em torno disso. Claro, se você vai fazer algo muito luxuoso, cheio de detalhes e detalhes que tem um custo mais alto, pode ser que seja até entre R$ 6 e R$ 7,00, mas no máximo esses valores, tá bom? Eu quero te dar mais uma dica aqui de como você calcular o preço das suas peças, se até agora não ficou fácil para você entender qual preço você deve colocar nas suas peças. A dica é a seguinte: existe um site onde é só vendido artesanatos, que as artesãs criam a sua conta lá dentro desse site e postam lá os artesanatos que elas fazem e vendem. Então cada uma tem uma loja virtual dentro desse site. Esse site se chama Elo7. É o site mais famoso de artesanatos do Brasil. E aí o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, como essa faixa aqui, você pode digitar lá para pesquisar: faixa de cabelo para bebê com flor de pérolas, vamos supor, tá? E aí os 3 produtos semelhantes que aparecerem, assim, bem parecidos com o seu, você vai pegar o preço de cada um, vai anotar. Aí você vai somar esses 3 valores e vai dividir por 3. Este preço vai te dar uma orientação de quanto que você deve cobrar, tá? Não é que você precise colocar o preço que vai dar do resultado do cálculo, mas é para você saber, eu estou cobrando barato ou está muito caro, é só para te dar uma orientação, isso vai te ajudar bastante. E para finalizar, eu quero te dar uma outra dica também bem legal, que é sempre pesquisar os seus concorrentes. Quando você pesquisa os seus concorrentes, você vai enxergar ali os pontos fracos dos seus concorrentes. E aí é o que eu digo aqui, uma dica excelente, que é ter um diferencial. Quando nós temos um diferencial, especialmente oferecendo aquilo que o nosso concorrente não oferece, nós nos destacamos no mercado e assim conseguimos mais vendas, conseguimos um público que talvez seja aquele que o nosso concorrente conquistou, mas também um público diferente, tá certo? Então, seja um diferencial, faça um trabalho com excelência, com qualidade, tenha custos baixos, que com certeza você vai ter sucesso para vender as suas peças, tá bom? Se você quiser saber mais, você pode acessar o meu site www.tiarasparabebê.com.br. Ali você vai conhecer o meu curso. E lá dentro do meu curso eu preparei uma aula que eu falo só sobre isso, muito mais detalhado sobre como calcular o preço das suas peças, tá bom? Até mais então!